próximo aniversário será na glória, não é isso, irmãos? Muito bem, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no Saltério, no Salmo 27. Meus irmãos, eu tenho tido algumas experiências preciosas com o Saltério. Na leitura anual que eu estou fazendo, eu estou lendo os Salmos e tem sido uma experiência maravilhosa. Vez por outra, um dos salmos, ele me morde, para usar um termo do John Stott. John Stott dizia que alguns textos das Sagradas Escrituras o mordiam. E quando um texto das Escrituras nos morde, geralmente nós temos uma reflexão preciosa, uma experiência que nos é dada, nós ouvimos a preciosa voz do Senhor de uma maneira mais forte, a enternecer ao nosso coração, a iluminar a nossa mente. E pela graça e misericórdia do Senhor, nos últimos dias, eu tenho tido algumas experiências com o Saltério. Eu gostaria de hoje à noite compartilhar com vocês a experiência do Salmo 27. Eu pensava no Salmo 27 e eu dizia para o meu coração que talvez tenha sido por causa de orações como essa do Salmo 27, que o Senhor Deus Todo-Poderoso em algum momento disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Eu lia essa porção das Escrituras e eu dizia para o meu homem interior: Senhor, bem que por meio da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor poderia me dar algo semelhante ao Salmo 27. Eu gostaria de um dia fazer uma oração pessoal, uma oração autêntica, uma oração que denunciasse o meu homem interior, assim como Davi no Salmo 27. E eu gostaria muito, irmãos, que pela graça de Deus o Senhor nos permitisse, quem sabe, experimentar um pouco daquilo que Davi viveu, quando sendo inspirado pelo Espírito Santo, compartilhava conosco essa oração tão preciosa, que nos diz assim, Salmo 27, verso 1, palavras do rei Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo ofereço sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira ao teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do meu querido amigo e pastor Walker Neves. Então, meus irmãos, vamos gastar alguns minutos da nossa vida preciosa procurando compreender algo daquilo que Davi quis compartilhar conosco quando escrevia essa oração maravilhosa. Pois bem, nós estamos diante de um salmo de Davi, provavelmente escrito quando mesmo era rei em um Israel unificado, quando ele governava sobre as 12 tribos do Senhor, a partir da cidade santa do cálice de tontear as nações, a grande Jerusalém, a cidade do grande rei.
E olhando para essa oração, irmãos, me chama a atenção a verdade, a meu ver, preciosíssima. Davi era um homem que desejava a Deus. Davi era um homem que ansiava pelo Senhor, a sua alma buscava a esse Deus Todo-Poderoso. E é esse primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, olhando para os versos 1 e 3. A maneira como Davi enxergava o Senhor como seu porto seguro, a maneira como Davi nele esperava e como Davi confiava no livramento e na misericórdia do nosso Deus. Este salmo, ao que parece, foi escrito no momento em que Davi se encontrava apertado pelos inimigos. Haviam pessoas que tentavam contra a vida deste mavioso autor em Israel, inimigos ferozes que se levantavam contra ele, e ante essa difícil situação, Davi demonstra que, apesar de ser um general festejado, afinal de contas, nós lembramos das cantigas de Israel, não é? Saul matava os seus milhares, mas Davi, ele matava quantos? Davi matava os seus 10 milhares, o general mais festejado do Israel primitivo, um homem que governava um exército prodigioso. Davi possuía um punhado de guerreiros que eram conhecidos como os famosos valentes de Davi. Homens de confiança, soldados de escol que estavam dispostos a dar a sua própria vida para que a luz de Israel, eles se referiam assim ao rei Davi, não se apagasse. Portanto, Davi era esse guerreiro festejado, Davi era esse homem do ponto de vista bélico privilegiado. Mas Davi procura deixar claro para todos nós que a sua confiança não estava na maneira destra com que ele manuseava a funda, nem na maneira auspiciosa com que ele governava a sua espada ou se defendia com seu escudo. Pelo contrário, irmãos, cercado por 30 grandes valentes, por um exército prodigioso, esse homem parava e dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Nós estamos diante de um homem que na próxima esquina poderia se encontrar com o algoz da sua vida, com alguém que poderia ser envenenado a tomar a próxima taça de vinho, com alguém que não saberia se na próxima batalha o inimigo do Senhor prevaleceria contra ele ou não. Davi era um homem que havia experimentado agruras em sua vida, as marcas da batalha se encontravam por todo o seu corpo, mas não era nisso que ele se estribava, absolutamente. Mesmo caminhando ao lado de guerreiros ferozes, quando o coração desse homem se sentia temeroso, e quem não teme? Até guerreiros poderosos temem. Entendam, irmãos, temer é algo nosso, temer é algo que faz parte da nossa natureza. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu também não tenho medo. Eu quero acreditar que vocês também temem alguma coisa. Todos nós tememos, Davi também temia. Mas no momento em que o seu coração se sentia atemorizado, no momento em que sua alma se sentia enfastiada, mesmo da sua segurança tão preciosa, nos momentos, quem sabe, em que o sono lhe fugia aos olhos, em que o fastio lhe chegava ao apetite, em que ele não tinha mais esperança de vencer a próxima batalha, ele dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E a ideia aqui de fato é de um norte, é de um direcionamento, é de alguém que nos conduz. É como se Davi estivesse dizendo: o Senhor é quem está diante de todas as áreas da minha vida, Ele é quem me mostra o caminho que eu devo seguir. Você consegue me acompanhar na ideia de luz, de direção, daquele que ilumina, daquele que aponta ao norte? É como se Davi dissesse: Ele é a minha salvação e a segurança eterna da minha alma, o baluarte da minha mente e o refúgio do meu coração. A quem temerei? Se o nosso Deus Todo-Poderoso é a nossa luz, se Ele é quem nos ilumina, se Ele é quem mostra o caminho, se Ele é quem nos dá a direção, a quem temeremos? Inimigos espreitavam o rei Davi, por todos os lados haviam inimigos ferozes, exércitos poderosos, mas Davi não se confiava na sua fortaleza em Jebus. Jerusalém, apesar de ser um punhado de ametistas, num cálice de prata, de tão poderosa que era, não era em último caso que protegia o coração do rei Davi. Ele, na verdade, diz ainda no verso 1: o Senhor é a fortaleza da minha alma, é nele que encontro abrigo e paz, nele há descanso para os meus pés cansados e bálsamo para as feridas da minha alma. Perceba a ideia de fortaleza aqui. No Senhor descanso seguro, nele minhas mãos não vacilam e não há falta de gozo.
A quem temerei? Eu quero acreditar, irmãos, que era aqui que Davi encontrava sua resiliência. Não é de qualquer forma que um garoto apanha um leão pela barba e prevalece contra ele. Não é de qualquer forma que um garoto prevalece contra um urso. Não é de qualquer forma que um garoto prevalece contra um gigante bem armado, habilidoso na batalha. Não! É quando alguém confia de tal modo a sua vida ao Deus Todo-Poderoso que diz: tu és a minha luz, o Golias não é nada, tu és a fortaleza do meu coração, eu não confio no meu exército, eu confio em ti, Senhor. A direção não vem da minha voz ou do poder do meu braço, a minha direção vem do Senhor. Meus irmãos, eu reitero, como eu gostaria de em algum momento da minha vida também conseguir fazer uma oração assim ao meu Deus. Por quê? Porque Davi estava tão seguro da presença do Senhor em sua vida, que ele poderia asseverar a plenos pulmões, apesar das circunstâncias. Versículo 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Você consegue perceber a segurança que reside em um coração que confia em Deus? Um pregador fabuloso que agrega muito à minha vida, chamado George Whitefield. Faça um bem precioso à sua alma eterna e em algum momento da sua caminhada leia um sermão do George Whitefield. George Whitefield, certa vez orando, antes de ocupar um púlpito semelhante a esse, disse assim: dá-me, ó Deus, profunda humildade, zelo bem direcionado, paixão poderosa e olhos imparciais. E então, que os homens ou mesmo os demônios façam o seu melhor. Um coração que confia em Deus. E essa mesma segurança que nós encontramos em Davi e em todos os grandes homens e mulheres que serviram a Deus no poder do Espírito Santo. Malfeitores, irmãos, sempre se levantaram para tentar impedir a igreja do Deus vivo de caminhar sobre a face da terra. Homens que perseguiram, prenderam, fizeram blasfemar e até mataram, mas a igreja do Senhor sempre prevaleceu. Preste atenção, meu irmão, se Deus for a luz da sua vida e a sua salvação, se Ele for a fortaleza da sua alma, então você também poderá dizer, assim como Davi, versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E nós não encontramos isso apenas na vida de Davi, nós encontramos isso na vida de grandes homens e mulheres de Deus que nos antecederam e que são contemporâneos. Nós olhamos para o rol da fé e é isso que nós percebemos. Hebreus capítulo 11, deveria ser escrito com letras douradas, Hebreus capítulo 11, do verso 33 ao verso 37, lá nós encontramos nossos irmãos, por meio dos quais foram subjugados reinos, foi praticada justiça, obtiveram-se promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Alguns outros foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. A história poderia terminar dizendo o seguinte: puxa vida, lutaram todo o tempo, mas fracassaram, perderam, foram esquecidos pela página da história. É assim que termina? Não, na economia do reino não é assim que termina. Não é assim que se escrevem as biografias daqueles que se levantam contra exércitos e colocam em retirada. Não é assim que se escrevem biografias desses homens e mulheres de Deus que têm o Senhor como luz e fortaleza, que não temem os malfeitores que se levantam, não. Como a história deles se concretiza sobre a face da terra, palavras do Todo-Poderoso, homens dos quais o mundo não era digno, porque terminaram as suas vidas em triunfo.
E no final das contas, irmãos, tem a ver com isso, com caminhar em triunfo para a maior glória de Deus. Como nós poderíamos aplicar esses 3 versos preciosos? Na minha maneira de ver, da seguinte forma: eu não sei por quais problemas você tem passado, quais lutas você tem enfrentado, mas à luz das Escrituras eu posso dizer, a plenos pulmões, creia um pouco mais, caminhe um pouco mais. Deus jamais permitiria que você fosse deixado para trás no campo de batalha. Ele sabe exatamente o que se passa em sua vida, os anseios mais profundos do seu coração, e não vai ser agora que Ele vai deixar de cumprir a sua palavra. Portanto, não importa o que aconteça, não se apresse em sair da presença do Senhor. É o que nós aprendemos do verso 4 ao verso 6, vamos lá? Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Era esse o desejo do rei Davi. Perceba, ele está sofrendo, há inimigos à volta, tantos quantos um verdadeiro exército, eles procuram o mal de Davi, eles querem matá-lo, contudo, nada disso era motivo para Davi deixar de amar ao Senhor e buscar a sua presença. Davi era um homem grato, um adorador, apesar das circunstâncias. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Eu, no caso de Davi, com inimigos à volta, homens querendo o meu mal, eu faria aqui, quem sabe, uma oração imprecatória, assim como Davi fez em dado momento da sua vida, mas isso é assunto para um próximo capítulo. Quem sabe eu estaria orando: Senhor, adestra os meus dedos para a batalha. Senhor, coloca os meus inimigos nas minhas mãos. Dá-te pressa, Senhor, em me conceder a habilidade necessária para que com a força do meu braço e o poder do meu intelecto eu sobrepuje a todos aqueles que se levantam contra mim. Há momentos nas nossas vidas que nós queremos orar assim. Não é o caso de Davi nessa oportunidade. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor, não permita que os inimigos retirem do meu coração o desejo de te buscar. Não permita que a multidão dos meus problemas retirem de mim a alegria de subir à tua casa. Não permita que por conta das muitas adversidades eu deixe de contemplar tudo isso que é belo e que o Senhor tem feito em minha vida. Não permita que um problema, por maior que seja, me faça esquecer de toda a benesse que eu tenho recebido até aqui. Uma coisa peço ao Senhor, e mais, eu a buscarei. A ideia aqui no hebraico é com a força do coração de fato, é com o poder do homem interior. E o que Davi buscará? Morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Este foi um homem que por muitos anos soube o que era ter a vida por um fio. Não foram poucos os livramentos que o Senhor concedeu ao rei Davi. Quando aparentemente não havia mais esperança, o Senhor chegava e mudava a sorte do seu precioso guerreiro. Mesmo assim, irmãos, vivendo todos os tipos de perseguição e afronta, inclusive dentro da sua própria casa, Davi não perdia uma única oportunidade de externar o seu amor e a sua gratidão a Deus. As suas palavras eram: eu te peço uma coisa, Senhor, permita-me buscar a tua face. Como eu gostaria que o meu coração se comportasse dessa maneira nos momentos em que eu encontro dificuldades. Porque infelizmente, irmãos, nos dias atuais, quando algo nos choca, quando algo nos magoa, a primeira motivação que temos é deixar de caminhar. Nós nos sentimos enfastiados, cansados, desmotivados. Não são poucos os homens e mulheres preciosos que se desapontam com qualquer coisa e por causa disso declinam de responsabilidades que receberam, de palavras que deram, de compromissos que firmaram. Aqui nós estamos olhando para um homem cansado, acossado pelos inimigos,
Quem sabe sem paz para dormir, sem apetite para comer, sem poder confiar na força do seu próprio braço, mas entremente toda essa dificuldade, ele consegue, irmãos, esperar a poeira baixar para finalmente dizer: Senhor, Tu estás assentado num alto e sublime trono, antecipas a tudo e a todas as coisas, em meio ao calor dessa batalha que acomete o meu coração, não retire de mim a alegria de Te servir, não permita que eu perca a motivação ideal em Te buscar, faça que no meio da tribulação, por mais ferrenha que seja, ainda assim o meu coração espere tão somente em Ti. O que nós aprendemos com isso? Que mesmo magoados e frustrados, tristes com algo que porventura tenha acontecido conosco, por causa das demandas normais da vida, que um conselho salte aos nossos olhos aqui, que nós não venhamos a nos apressar em sair da presença do Senhor, visto que, versículo 5, no dia da adversidade, Ele nos ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo Ele nos acolherá, e mais, no momento certo, Ele nos colocará sobre uma rocha. Perceba, eu não tenho que me esconder, você não tem que se esconder quando o seu coração estiver dolorido, por conta dos ataques do inimigo da sua alma, ou quando a sua pobre alma estiver frustrada, ou a sua mente fatigada, em virtude das demandas da vida. Não, caso isso ocorra, caso você sinta que tem perdido forças no campo de batalha, caso você sinta que precisa de um tempo, caso você sinta que precisa se reagrupar, para planejar e depois reatacar, não se preocupe, o Senhor que te ama e te conhece, e que conhece até as demandas mais profundas do seu coração, sabe disso melhor do que você. Você, meu irmão precioso, que é um soldado constituído nas fileiras do general Emanuel, um guerreiro valoroso que está com o gládio da sua batalha na mão, se você cansar no campo de batalha, o general dos exércitos vai preservar você. Davi nos diz que Ele, irmãos, não outro, Ele, no dia da adversidade nos ocultará no seu pavilhão. Haviam soldados de Escol que protegiam os generais na batalha, e quando os guerreiros avançados eram feridos, ou cansavam, ou estavam prestes a perder a vida, quando os adversários prevaleciam, esses soldados poderosos avançavam pelas fileiras, e eles protegiam os soldados que faziam parte do seu exército, e os conduziam seguros àquilo que eles chamavam de pavilhão, onde se encontrava o estandarte do rei, onde se encontrava a sua presença. E com isso aqueles guerreiros aprendiam que eles tinham para onde recorrer nos momentos de dificuldade, que eles não seriam abandonados, que eles não seriam deixados para trás. Nesse campo de combate chamado planeta Terra, nessa infantaria na qual nós estamos fazendo parte, chamada de exército celestial, na luta que nós estamos travando em prol daquilo que é de mais importante no universo inteiro, que é a alma de um homem, quando nós cansarmos e nos fatigarmos, Ele também nos recolherá no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo Ele nos acolherá. Então haverá pão, haverá água e haverá uma palavra de motivação. E ainda que nós venhamos a sentir os nossos pés patinando na lama enfastiada de dor e aflição, que é o campo de batalha das nossas almas, o nosso Rei tem poder suficiente para nos colocar sob uma rocha e nos dar a segurança que nós precisamos para continuar avançando. É isso que nós encontramos na vida do grande peregrino do Bunyan, não é? Qual a primeira grande dificuldade do peregrino? Meu Deus, eu já li, irmãos, aquele livro tantas e tantas vezes. É o famigerado pântano do desânimo. Quando nós estamos com a motivação nos píncaros, nas alturas, e algo acontece e nos maltrata, e nós queremos deixar de caminhar porque estamos desanimados, mas Deus envia um outro personagem chamado Auxílio, e nós continuamos, irmãos, porque nós precisamos permanecer em movimento. Eu quero dizer algo precioso que você já sabe, eu vou apenas reiterar: o reino dos céus se encontra a todo tempo em movimento. Jesus está a todo tempo trabalhando, Ele está batalhando, e nós não podemos parar.
Porque nós somos a infantaria do céu. Nós não temos armaduras para as nossas costas, irmãos, porque a nossa ordem é avançar, é ir por todo mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Para cada 1000 inimigos que nós temos à frente, nós teremos 10.000 se recuarmos, porque se recuarmos, o nosso general não terá prazer em nós. Mas enquanto nós avançamos, há a expectativa de uma vitória no final. Amém? Até que finalmente, uma vez ungida a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice mais uma vez voltando a transbordar, nós encontraremos novamente motivos para cantar. A força voltará no campo de batalha. Davi diz no verso 6, perceba, aquele homem que precisou de ser escondido no pavilhão do Senhor, aquele homem que precisou ter as suas forças restauradas no recôndito da presença de Deus, agora colocado sobre uma rocha, diz no verso 6, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o campo de batalha, e eu prevalecerei para a maior glória de Deus. No seu tabernáculo, diz Davi no verso 6, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos observando a vida de um homem que, semelhante às nossas vidas, possui altos e baixos. A coisa mais interessante seria se nós caminhássemos a todo tempo nos grandes Alpes da nossa fé, mas às vezes, irmãos, nós estamos nos vales, em vales que se assemelham ao vale da sombra da morte, quem sabe. É nesse momento que nós precisamos da sublime presença do Senhor que nos faz descansar e que nos faz confiar. E uma vez restaurados e reanimados em nossas forças, nós voltamos a cantar e voltamos a salmodiar. Davi também foi tratado na presença do Senhor. Na adversidade, o Senhor o ocultou, o preservou. Quando seus pés resvalaram, o Senhor foi para ele como uma rocha. Não era sem motivos, irmãos, que esse homem podia dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, encontrar restauração. Aplicação para esses 3 versos que nós acabamos de estudar. Lute para que você jamais perca o prazer de estar na casa do seu Senhor. Guarde o seu coração da religiosidade. Meus irmãos, a nossa missão é não se acostumar com o sagrado, é fazer com que haja sempre uma santa expectativa no nosso coração. Alegrei-me quando alguém me disse, vamos subir à casa do Senhor 18 horas, está quase na hora, o meu Deus falará comigo. O Senhor se manifestará, Ele se tornará claro, ainda mais uma vez, através da sua palavra. Isso deve encher de paz e de alegria o nosso coração, irmãos, porque nós somos verdadeiros adoradores. E nós temos sensibilidade espiritual suficiente para discernir a doce voz do nosso Salvador. Vamos encerrar. Terceiro e último ponto. Qual era o desejo do coração de Davi? Ele queria cada vez mais da presença de Deus. Davi era um homem conformado com o que ele já tinha. Ele queria mais. O seu coração anelava pelo Senhor. Então, do verso 7 ao verso 14, ele nos diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, a presença do Senhor. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só espreitam crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, assim como todos nós que estamos aqui hoje à noite, Davi também queria mais da presença do Senhor. Ele queria buscá-lo de todo o seu coração. Na porção final dessa belíssima oração, depois de haver declarado a sua confiança em Deus como a sua luz e salvação, bem como após ter rogado por mais da presença de Deus em sua vida, Davi avança para um próximo ponto. Ele deseja mais desse Deus. Agora o coração de Davi anseia por mais da presença do Senhor.
Davi não se conforma em ter apenas experiências do passado, ele anela por novos momentos com o seu amado rei. E há uma aplicação bela aqui, qual seja, da mesma forma nós devemos lutar por novas experiências com o nosso Deus, irmãos, ansiar por novos vislumbres da glória do nosso Redentor. Nós precisamos dessa inconformação santa, desse desejo premente por mais da presença do Senhor. Me faz lembrar algo que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava num momento de profunda maturidade teológica. Um homem que caminhava para a sua porção final. A essa altura ele já tinha, meus irmãos, viajado o mundo inteiro pregando o Evangelho, desde Jerusalém até o Ilírico, e escrito quase que 50% do nosso Novo Testamento. Dos 27 documentos, Paulo escreveu 13. Paulo era um homem que a essa altura do campeonato podia viver da fama que possuía, dos louros das vitórias que no passado ele havia conquistado, mas não é isso que ele pede à igreja de Filipos, não é dessa maneira que ele compartilha o coração, pelo contrário, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que ele fala? Prossigo para o alvo. Meu irmão precioso, você já tem vivido experiências com Deus, você pode viver novas experiências. Você já tem experimentado de Deus na sua vida, você pode experimentar mais. Você já tem caminhado com Deus, você pode caminhar mais. Você já tem vivido na presença de Deus, você pode viver ainda mais. Ainda há pouco, um herói do nosso exército partiu para se encontrar com o nosso rei, o grande pastor Timothy Keller. E vocês acompanharam algo daquele homem compartilhava com a sua família nos dias finais? Meus irmãos, ele está partindo para a glória em um momento em que nós geralmente não agendamos, em que nós protelamos, nós não temos assim tanta ansiedade em nos encontrarmos com a desejada de todas as gentes, com o único mal irremediável do ponto de vista do poeta, não é? Mas aqui nós temos um homem calmo, sereno e tranquilo, que nas suas horas finais está dizendo: eu ainda estou vivendo experiências com meu Deus, eu o vejo, tem valido a pena, é precioso demais caminhar com Ele. Um homem que partindo tinha sede de vida, de ser, de implicar, de abençoar, de fazer valer a pena. Como isso é precioso, irmãos. E eu observava tudo isso, acompanhando pelas redes sociais, e eu dizia para o meu Deus, pensando no Salmo 27, dá-me essa intensidade, Senhor, dá-me essa paixão, me faz ver o que esses homens veem, me faz ouvir o que eles ouvem, me faz sentir o que eles sentem, me coloca também nessa dimensão, Senhor. Daí a pouco, irmãos, se o Senhor permitir, gerações virão, e em próximas pregações alguém estará dizendo que o pastor Timothy Keller, no final da sua jornada, esteve dizendo para a sua família: é real, eu sei para onde estou indo, há uma recompensa para o esforço do meu trabalho. E eu pensava sobre essas coisas e ponderava comigo mesmo: ah, Senhor, me dá alguma coisa para dizer também, me dá uma experiência para viver. Eu quero mais de Deus em minha vida, irmãos. Eu quero aconselhar isso a vocês também. Vocês sabem disso, escutam isso a todo tempo. Nunca é demais lembrar que haja mais de Deus em nós, que haja mais intensidade em nós, que haja mais paixão em nós. Como Davi diz isso? Versos 7 e 8, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. É a oração de alguém que quer uma resposta. Não são meras palavras decoradas, não são meras frases áridas, destituídas de vida e de emoção, absolutamente. Ele está clamando com o mais interior do seu coração, dizendo: Senhor, ouve a minha voz. Eu sei que nesse governo que tu tens sobre todo o universo, eu sou uma engrenagem ínfima, mas dá-te pressa em me ouvir. E é interessante que a sensação que eu tenho no verso 8, e essa é a exegese que eu faço, é que Davi sente como se Deus falasse com ele. Na minha maneira de ver, quando ele diz, no verso 8, ao meu coração me ocorre, seria como que se no evangeliquez de hoje, no nosso vocabulário evangélico, a gente falasse assim: Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração. Nós escutamos isso, não é? Ah, Deus falou comigo. É, irmãos, é verdade, Deus fala conosco. Eu creio que Deus falou com Davi.
E ele externa isso dizendo o seguinte: uma coisa me ocorre, algo me ocorre ao coração. Como que você escutasse a voz do meu Deus dizendo, verso 8, busque a minha presença, busque a minha presença. E Davi responde à voz dizendo, buscarei, pois, a presença do Senhor. E sabe o que mais me chama a atenção? É que este é o mesmo homem que há poucos versos atrás estava sendo iluminado por Deus, que tinha uma segurança tão profunda em seu coração que dizia, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que contra mim estoure a guerra, ainda assim não temerei. Experiência preciosa, não é, irmãos? Esse mesmo homem está dizendo, Senhor, eu quero mais uma, Senhor. Davi, irmãos, a semelhança do apóstolo Paulo, já tinha vivido a essa altura muitas experiências extraordinárias com o Senhor. Ele podia dizer, já matei gigantes, derrotei exércitos inimigos, consolidei um grande reino, tornei-me o nome mais festejado no meio do meu povo, agora eu posso viver da fama do meu passado. Sim ou não? Sim. É isso que ele faz? Não, não é. Ele quer mais de Deus. E nós encontramos essa espécie de inconformação em suas palavras, quando ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, eu estou clamando por mais de Ti, responde-me. O meu coração me diz, Senhor, que eu devo buscar a Tua presença. É como que, em outras palavras, Davi afirmasse, não me recuse, Senhor, dá-te pressa em vir ao meu auxílio, pois o meu coração anela por Ti. Meus irmãos, dá um exemplo meramente pedagógico a vocês. Se eu fosse Deus, é lógico que eu não sou, mas se eu fosse Deus e alguém me buscasse com palavras assim, eu quero acreditar que eu atenderia. Você atenderia? Eu te amo, Senhor, eu te anelo, eu te anseio, se revela, se manifesta, me mostra, me faz ouvir, me faz sentir, olha para mim, Senhor. E Davi não faz isso apenas aqui, irmãos. Se você analisar o saltério, você vai em N passagens onde esse homem clama por Deus. Há uma que é muito peculiar ao meu coração. Salmo 63, verso 1, quando ele diz assim, ó Deus, eu tentei ensaiar no espelho para dizer esse ó Deus. Os puritanos diziam que toda a beleza da teologia consiste em nos fazer dizer um ó como esse aqui. Ó Deus, eu não consigo, irmãos. Tu és o meu Deus forte. Salmo 63, 1. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Um homem de joelhos, com o coração completamente quebrado, com lágrimas nos olhos, dizendo, eu te amo, Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha alma tem sede de Ti, eu te busco ansiosamente, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Irmãos, eu quero acreditar que um Deus como o nosso, ouvindo uma oração assim, só pode considerar um homem como este, alguém segundo o seu coração. Porque, meus irmãos, eu não consigo me lembrar de ter feito, ao longo da minha breve jornada, uma oração com tamanha intensidade. Eu amo o meu Redentor. Irmãos, é verdade, eu sou apaixonado por Ele, mas eu quero essa intensidade, eu quero viver essa dimensão, eu quero que a minha alma também tenha essa sede, porque eu também quero ser um homem segundo o coração de Deus. E eu tenho certeza absoluta que você que me ouve hoje à noite também. Que Deus não nos esconda a sua face, que Ele não nos rejeite em sua ira, porque nós somos o seu servo, que Ele não recuse em nos responder. Tudo isso Davi diz no verso 9, porque em último caso havia uma certeza no coração de Davi. Verso 10, ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparem, e isso é praticamente impossível em condições normais. O querido pastor Walker dizia para as mamães, não é? Mamães, descansem o coração, o filho de vocês está ali. Descansem o coração. Olha o exemplo extremo do Davi. Ainda que o meu pai e a minha mãe se esqueçam de mim, e é um exemplo por demais extremo, ele arremata, eu sei que o meu Deus me acolherá. Tu me amas mais que o meu pai e a minha mãe, Senhor. Ouve a minha oração.
te revelas, te mostras. Dá-me algo de ti, Senhor. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Davi termina essa belíssima oração com pedidos que denunciam as preocupações do seu coração. O que um guerreiro festejado, o que um rei opulento, o que um homem que tinha as mulheres que desejasse, e tudo aquilo que o dinheiro que podia comprar, tinha no seu coração. Onde é que Davi queria chegar? Ele diz assim nos versos 11 e 12: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Davi agora está rogando a Deus para que ele o conduza por um caminho de paz. Ele roga por livramento por causa dos seus muitos inimigos. Este homem, que era um guerreiro aclamado, que ao seu dispor possuía 30 grandes valentes, homens poderosos, que estavam dispostos a dar a própria vida por ele, depositava toda a sua confiança no Senhor. Ele não acreditava na sua habilidade para a batalha, ou na ferocidade dos guerreiros que o seguiam. A confiança de Davi estava em o nome do Senhor. Era daí que ele retomava forças para continuar. E é com base nessa confiança que ele diz assim, irmãos, nos versos 13 e 14: eu creio. E essa frase é poderosíssima. Quanta beleza, sublimidade e poder no Espírito Santo se fazem necessários para nós juntarmos, irmãos, essas duas palavras. Eu creio. Inimigos nas fronteiras, pessoas que procuravam tentar contra a vida de Davi, um homem que estava literalmente pendurado entre dois mundos, vida ou morte. Apesar das circunstâncias, como nós analisamos até aqui, ele encerra a sua oração dizendo: tudo isso que eu falei, Senhor, está no meu coração. Eu creio. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele acalenta a sua alma eterna dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa palavra é para mim, que preciso de um direcionamento para a minha vida. Se você precisa de um direcionamento para a sua vida, pode ser a sua palavra também. E o que ela nos ensina? No tempo certo, a vontade do Senhor se manifestará. Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Portanto, eis o ponto alto da mensagem. Davi diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique, pois, o seu coração. Dito de outra forma, alicerce o seu coração na certeza de que o Senhor virá, na certeza de que no tempo certo Ele se levantará, Ele será luz, Ele será fortaleza. Ainda que um exército inimigo se acampe contra nós, e ainda que a guerra contra nós estoure, tendo o Senhor se levantado sobre a terra, nós não temeremos, porque se o Senhor está de pé, o que nos pode fazer o homem? Nada. Os puritanos diziam: se o homem de Deus se encontra de pé, se a palavra do Senhor se encontra aberta, cale-se toda a terra, porque Deus vai falar, porque Deus vai agir, o Senhor vai operar. Quando o seu coração temer, quando o seu homem interior quiser fraquejar, quando você sentir os seus pés patinando na lama do desânimo, meu irmão, abra bem esse livro precioso e leia em voz alta, para que você ouça a voz do seu Deus dizendo: eu sou contigo por onde quer que andares, sou eu que te tomo por tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, sou eu que te levanto e te mantenho através da minha destra fiel. E nós caminhamos, irmãos, porque maior é aquele que se encontra conosco do que aquele que se encontra no mundo. Neste ponto não pode haver dúvidas. Nossa maior necessidade deve ser ansiar por mais da presença do Senhor em nossa vida, porque Ele se levantar e se colocar ao nosso lado, nós seremos maioria onde quer que nós
estivermos. Aplicação final e nós oramos. Meu irmão precioso, que me acompanhou de uma maneira tão gentil até aqui, quero pedir algo a você, e eu pedi isso à minha alma, quando orava por essa mensagem. E o que foi? Eu pedi para que meu Deus me desse força para continuar caminhando, para que eu não viesse a desistir agora, para que Ele não permitisse que eu viesse a ficar pelo caminho. Eu estou no aniversário de 12 anos da minha amada igreja congregacional Zona Sul, porque eu estou caminhando, irmãos. Se eu não estivesse caminhando, eu teria ficado pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º, mas eu quero estar no 13º e no 14º. E eu quero permanecer caminhando até que ou eu tenha o meu último aniversário com vocês, ou o Senhor retorne para me buscar. Mas eu quero continuar em movimento, irmãos. E gostaria muito que o meu Deus me desse força suficiente para que isso se tornasse real em nossa vida. Pastor Tim Keller terminou caminhando em triunfo, para a glória de Deus, irmãos. E tantos milhares de outros incontáveis anônimos que estão partindo a todo momento para se encontrarem com seu Redentor, estão concluindo a sua jornada em triunfo, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. E eu dizia para o meu Deus, a minha reunião mais importante é com o Senhor. A audiência mais importante no meu dia é o encontro que eu tenho contigo. O compromisso do qual eu não posso me atrasar em hipótese alguma é estar na tua presença. E a maior expectativa do meu coração, em último caso, não é necessariamente realizar os meus projetos ou os meus sonhos, se bem que há uma importância indelével em tudo isso. Mas a maior expectativa do meu coração é desfrutar a tua presença todos os dias. E a minha aplicação final é tão somente uma releitura do verso 4, para o meu coração e para o seu, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meus irmãos, 12 anos e até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos outros anos virão, o Senhor nos permitirá isso, e nós estaremos caminhando em triunfo. Nós estaremos abençoando a cidade de Campina Grande, nós estaremos servindo como luz, nós estaremos servindo como sal. Desejo o meu coração, meu irmão, e esse é o tema dessa mensagem, é que você continue desejando esse Deus, caminhando ao lado dele, permanecendo na sua presença, porque dessa maneira, pessoalmente e enquanto comunidade, vocês permanecerão fazendo um bem precioso às nossas almas eternas e a nossa bela cidade de Campina Grande. E eu torno a dizer, irmãos, e eu vou dizer sempre, a Igreja Evangélica Congregacional Zona Sul é uma igreja para a nossa cidade. Nós amamos vocês e o desejo do nosso coração é que vocês continuem caminhando firmes para dessa forma continuar também nos abençoando na presença do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela maneira tão cara, tão preciosa, ó Pai, com que o Senhor tem conduzido a vida do meu amigo tão querido, pastor Walker, um amigo de tantos anos, que tantas vezes tem me abençoado, Senhor, e bem assim a minha família, a minha igreja local. Meu Deus, que o Senhor possa preservá-lo, enchê-lo de poder no Espírito Santo, para que ele continue sendo esse pregador precioso, esse teólogo apaixonado, mas sobretudo esse pastor de ovelhas, esse homem que se preocupa com o bem mais precioso que todo ser humano possui, que é a sua alma eterna. Que nunca falte, meu Deus, a presença do Espírito Santo na vida do teu filho, nem o óleo precioso da tua unção, que é a tua presença, nem tampouco a sublime visão do alto para conduzir esse rebanho precioso até as portas da Jerusalém Celestial, através, meu Deus, da luz que é produto da atuação do Espírito Santo na vida dele e na vida de toda essa comunidade. Que essa igreja preciosa continue frutificando no seio de Campina Grande, Senhor. Que famílias nesse lugar encontrem restauração, que pessoas que estão à procura de um norte aqui finalmente encontrem direção, e que aqueles que não encontram mais luz ou sabor em suas vidas aqui sejam iluminados e aperfeiçoados pelo poder da Tua palavra.
que desses 12 anos muitos outros possam, meu Deus, vir em subsequência até que finalmente a última trombeta possa soar e o Senhor retorne para nos buscar em triunfo. Abençoe essa comunidade preciosa, todos os oficiais dessa igreja, a todos os irmãos que fazem parte dela e que a compõem de uma maneira tão bela, Senhor. E que todo esse mês sirva como um grande memorial da verdade inafastável de que até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Que felicidade a minha em poder participar desse momento com vocês. Sucesso na missão, para a glória de Deus.